Olá, estão a ouvir o 15º episódio do podcast Em Diálogo, hoje com Pedro Teixeira. Olá, bem-vindos ao podcast Em Diálogo. Hoje estamos em diálogo com o Pedro Teixeira. Olá Pedro, tudo bem? Olá Mariana, tudo bem? Está tudo bem, obrigada. Tu és apaixonado pelo design e tecnologia, tu tens o teu projeto que se chama Tecla 3, és um ativista na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e estás muito presente nas redes sociais, onde produzes conteúdo sobre acessibilidade e equipamentos inteligentes. Então, queria começar este episódio por te perguntar o que é a acessibilidade e como é que este tema surgiu na tua vida? A acessibilidade, eu só posso falar por acessibilidade digital, Sim. que é uma das áreas que mais me afetam a mim. Porque apesar de ter uma aparência geral leve, sou altamente autónomo. Ou seja, eu em termos de acessibilidade arquitetónica, por exemplo, não me posso pronunciar muito porque não tenho experiência empírica. Agora, relativamente à acessibilidade digital, é uma coisa que eu adoro e que eu estudo e faz parte da minha vida. Dou-te um exemplo. Eu desde pequenino, sempre que tenho um computador novo ou que mexo num computador que nunca mexi, já desde o XP, a primeira coisa que costumava fazer e que faço é ir às configurações, tanto do teclado como do rato, e diminuir a sensibilidade. Ou seja, por exemplo, quando clico no teclado, eu, para repetir a letra, ponho mais lento. No rato, é para diminuir a sensibilidade dos movimentos. Sim, super interessante, super relevante. No meu caso, agora, a acessibilidade digital vai muito além disto. Podemos falar aqui da questão do texto alternativo, podemos falar aqui da questão das cores, temos o alto contraste, temos, por exemplo, a adaptação para os daltónicos e mesmo nos daltonismo. Há vários tipos de daltonismo, mas isso é tudo que eu procuro. E depois procuro também ir buscar outras tecnologias que possam ser acessíveis. Podes dar exemplos dessas tecnologias que podem ser mais acessíveis? Pois, eu, por exemplo, no meu projeto, tenho uma coisa que se chama a caixa adaptada. A Certo. caixa adaptada, atenção, e isto não quer dizer que seja algo técnico. Foi uma ideia, uma epifania que eu tive, que foi, eu gosto muito de tecnologia. Então lembrei-me associar tecnologia de reabilitação, neste caso estamos a falar de um switch, com a tecnologia de Omecast. O que é que me acontece? Eu, através de um botão, que é o switch, consigo controlar o telemóvel. Depois, indo buscando todas estas tecnologias de Omecast, consigo controlar a minha casa, como por exemplo ligar uma luz, ligar uma tomada, e nesta tomada pode estar o aquecimento. O último foi um aspirador inteligente, ou seja, eu através de um switch consigo fazer uma manopla de operações em casa, juntando estas duas tecnologias. Sim, e isto, a casa inteligente, quando falamos
podemos falar da acessibilidade, mas a casa inteligente é uma coisa que é útil para toda a gente, não só pessoas com deficiência, mas para toda a gente, em geral. Certo, mas aqui a minha questão é, já há tanta gente a explorar a caça inteligente e que sabe muito mais que eu. E a nível de caça inteligente, eu sigo outros criadores de conteúdo, como é o caso de Tiago Ramos, um youtuber português, que ele tem muito mais conhecimento a nível de caça inteligente e tudo, e eu sigo para ver e tiro lá muitas ideias. A minha onda é mais pegar nesse conteúdo e tentá-lo adaptar a uma pessoa com deficiência. Certo. Certo. Porque mesmo um telemóvel pode ser muito complicado mexer. Eu vou-te dar a minha experiência de vida. Eu, ao longo da minha vida, tenho evoluído, por exemplo, na motricidade fina. Mas eu, quando era muito mais pequeno, tinha a motricidade fina mais agravada. Tremia mesmo muito. Ou seja, às vezes mexer num telemóvel pode não ser assim tão simples. Apesar de caixa inteligente, a Smart Home, ser uma facilidade, pode, ao mesmo tempo, ser uma complicação, porque a interface são muito pequeninas e através dos switches, e pode não ser um switch, pode ser um barrimento por olhar. Conseguimos controlar de uma maneira muito mais eficaz os equipamentos. Sim. Então falamos aqui, agora estamos mais a falar nos equipamentos e para isso eu pergunto-te, a nível de equipamentos, aplicações, podes dar exemplos de equipamentos, aplicações que sejam acessíveis, não só na casa inteligente, mas coisas como no dia a dia, computadores, telemóveis, a forma que as pessoas com deficiência podem utilizar e que sejam realmente mais acessíveis para elas. Certo. Olha, eu a nível de computadores, sou-te muito sincero, o Windows tem evoluído muito e há montes de opções nativas do Windows, como por exemplo, deixa-me falar aqui do teclado virtual do Windows, que qualquer pessoa pode ativar. E depois, no próprio teclado virtual, há uma opção que eu de cor não sei o nome, porque eu não uso o Windows, mas é o barrimento, ou seja, permite mexer no teclado através de um barrimento que primeiro seleciona a primeira fila, depois a segunda, e depois, consoante selecionas a fila das teclas, vai-te selecionando 3 a 3, e depois das 3, seleciona-te a primeira, a segunda, e tu a partir daí consegues, através de um switch, selecionar as teclas. Okay. É uma das opções que o Windows tem, entre outras. Depois tens os switches. Eu atualmente adquiri um switch português que é comercializado por Adapter for You e produzido por a Fox, duas empresas portuguesas, e tem um switch Bluetooth. Este switch, por exemplo, funciona extremamente bem na Apple. Eu digo-te isto porquê? Porque funciona no Mac, funciona no iPhone e no iPad. Por exemplo, no Windows já não funciona. E funciona também muito bem no Android. E depois, tu instala no Mac, no computador, instala
em iPhone, tens lá uma opção que se chama controle manípulos. Este controle manípulos vai-te permitir, só com um botão, controlar todo o computador, ou seja, vai ativar um sistema de varrimento, é assim que se chama. Depois, o que é que acontece? Também acontece a mesma coisa no Android, só que no Android já se chama acesso por interruptor. Ok. O acesso por interruptor também te vai ativar um sistema de varrimento. Neste caso, o sistema, por exemplo, com os widgets, tu consegues ativar uma coisa que se chama navegação de ecrã. O que é isto da navegação do ecrã? São sistemas de varrimento ou de radar. São coisas diferentes. O sistema de varrimento vai saltar de cada ícone, de cada opção que aparece no ecrã. O sistema de radar vai-te dar duas barras, uma vertical e uma horizontal, ou seja, dás 2 cliques para parar a primeira barra, que é vertical, e dás outro clique para parar a barra horizontal, digo, e depois, no cruzamento dessas duas barras, tens um ponto. Sim. As pessoas que quiserem ver isto na prática, aproveitem e passem por o meu canal, que eu já mostrei em diversos vídeos. Ok. Estas são opções que estão disponíveis em todos os equipamentos da Apple, estão disponíveis em Android e no Windows também estão disponíveis. Agora, não são nativas do Windows, mas dá para ter. Falo-te, por exemplo, agora de um software muito bom que se chama o Kid 3, que permite uma série de coisas para Windows, em que podes instalar, por exemplo, as tuas redes sociais. Ok. Portanto, em suma, temos aplicações ou opções nativas do Windows ou do iOS, da Apple, Sim. e depois temos outro tipo de aplicações que Eh, não são nativas, mas que podem ser utilizadas nesses mesmos dispositivos. Certo, certíssima, é mesmo isso. E, e, e é este mundo fantástico que eu gosto de explorar e dar a conhecer a tantas pessoas que não tenham nenhum tipo de deficiência, que as coisas são mesmo assim, como pessoas que estão sempre à procura e querem conhecer, nem que seja só por conhecer, porque da mesma maneira que eu adoro tecnologia, mas sou incapaz de todos os anos comprar um smartphone Sim. ou um computador novo, também devem haver pessoas que têm estes interesses na tecnologia adaptada e só querem ver conteúdo sobre o mesmo assunto. Sim, faz todo o sentido. É uma coisa que não é muito falada, então ainda bem que tiveste essa iniciativa de falar sobre a tecnologia adaptada. Tu sabes, pronto, há empresas que se focam, que o negócio delas é software e venda de software. E que conselhos é que tu darias a essas empresas para serem mais inclusivas, para desenvolverem software mais inclusivo? Eu vou-te responder de uma maneira muito simples e muito pragmática. Não é uma crítica, é uma constatação e é a realidade. E nem eu quero mudar isso, nem é o meu objetivo mudar isso. As empresas estão cá para faturar. Se uma empresa não tem lucro,
é um mau negócio, até eu próprio saí desse negócio. Posto isto, nós temos de perceber que a deficiência, a pessoa com deficiência é um nicho, ou seja, é muito diminuto, é um nicho de mercado. Muitas vezes as empresas não se preocupam. Agora, também vale ressaltar que cada vez mais as coisas estão muito, muito melhor. Eu hoje fico de boca aberta porque acho que as coisas evoluíram bastante. Já temos a questão do texto alternativo nos sites. Muitas vezes as próprias aplicações já têm os textos alternativos, sim, porque depois isto tudo é importante para os sistemas de navegação que falámos anteriormente. Sim. Porque é assim, vou-te dar aqui um exemplo. Imagina, eu desenvolvo uma aplicação e a minha aplicação está toda bonitinha, tenho lá menu contatos, tenho lá imagens, tenho lá o canal, tudo direitinho, bonitinho. Mas depois, se nestes menus eu não tiver a preocupação de pôr um texto alternativo, o que é que vai acontecer? O leitor de ecrã vai te dizer menu 1, menu 2, imagens XPTO, JPEG, ou seja, eu não sei o que é que eu sei, mas por exemplo, uma pessoa invisual não sabe aonde vai clicar. E isto está a mudar. Eu num dos últimos vídeos que fiz, que foi precisamente com um equipamento da iRobot, a descrição estava lá toda. Tens conhecimento de Sim. alguma norma que exista em relação à acessibilidade tecnológica? Tenho. Há uma organização sem fins lucrativos, que não é nacional, que trata dessas coisas. Que diz o que é que deve ter, o que não deve ter, o que ajuda bastante. Certo. Muitas vezes também pode acontecer que haja um desconhecimento em relação à acessibilidade tecnológica e por isso ela não seja mais implementada nos sistemas. Certo, olha, voltando atrás, há um site e as pessoas podem procurar que se chama W3C, que é Web Accessible em inglês. Até podemos pôr o link na descrição. Sim, depois pomos na descrição para toda a Pronto. gente consultar. É que tens a acessibilidade ligada ao web, aplicações e tudo mais. Isto são tipo normas que tu podes adaptar. Isto são normas que tu podes utilizar para tentar ter os teus sites, a tua aplicação mais acessível. Agora, é de realçar que é impossível dizer assim: este site, esta aplicação é 100% acessível. E isto acontece porquê? Porque quando se fala em acessibilidade digital, fala-se em tentar que as coisas cheguem ao máximo de pessoas possíveis. Sim. Agora o que acontece? As necessidades de uma pessoa invisual não são as mesmas necessidades de uma pessoa que treme. Exato. Faço-me entender. Sim, 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 O claro. que acontece? Para uma pessoa que tenha motricidade fina, talvez seja mais aconselhável ter lá uma opção de aumento de conteúdo,
para termos uma interface onde as opções de navegação sejam mais fáceis de clicar, enquanto para uma pessoa invisual isso não interessa. O que interessa é que o texto alternativo esteja lá certinho e bem configurado para o leitor de tela poder ler e não haver equívocos, certo? Sim, sim, faz sentido. A comunidade com pessoas com deficiência é muito diversa. Não há só uma deficiência, há Exatamente. E várias. depois podemos entrar aqui em várias opções. Falamos, por exemplo, eu falo-te muito em sites porque é onde é a área que eu mais investigo e é onde eu mais me sinto à vontade. Ok. Mas vamos dizer assim, vamos construir um site para daltónicos. Só no daltonismo há 3 tipos de daltonismo. Só aqui tínhamos estar a programar para ter, mais uma vez, o caso da Apple. A Apple já tem uma opção na acessibilidade que te permite dizer qual é o tipo de daltonismo que tu tens e aí ajustar as cores. Exato. Mas isto para as pessoas perceberem. Nós estamos a preparar todo este site, estamos a deixar e estamos a descuidar as pessoas com motricidade fina, porque não vamos lá ter o botão de aumento de texto, por exemplo. Pois, então é difícil encontrar aqui uma solução ideal para que todas as pessoas tenham acesso. Mas isto é muito difícil. E não sou eu que digo, é a própria literatura, porque cada caso é um caso. Por isso é que muitas vezes as opções de acessibilidade são nos dispositivos ou nos programas, como é o caso do Guia 3. Eu vou-te agora falar um bocadinho do Guia 3, que é um programa para o Windows. As pessoas podem experimentar por 30 dias gratuitamente e vou-te dar um exemplo. O Guia 3 tu instalas e depois não fica pronto a usar, porque tens de instalar os teus teclados, configurar os teus teclados. E o meu Guia 3 pode não ter nada a ver com o teu Guia 3. Por que é que isto acontece? Porque ele vai ser configurado e vai ser apresentado à tua necessidade. Sim. E o meu vai ser instalado à minha necessidade. Okay, portanto, é um software mais inclusivo, Exatamente. que se adapta às necessidades. Exatamente. E quando se fala em inclusão e acessibilidade, muitas vezes devemos trabalhar nas soluções para a pessoa e não do tipo, está aqui, usa. Porque é muito difícil duas pessoas terem a mesma necessidade. Sim, faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Agora, no plano mais individual, nós usamos muitas redes sociais, não é? E nas redes sociais, por exemplo, no Facebook, no Instagram, já há a funcionalidade de adicionarmos um texto alternativo. Como é que nós, a nível individual, utilizadores de redes sociais, podemos contribuir para a acessibilidade e ter uns textos alternativos ou redigir textos alternativos que sejam claros e acessíveis? É muito simples. Olha, o texto alternativo eu aqui não te consigo mostrar, porque estamos em áudio. Eu também tenho lá um vídeo no meu canal que mostro isso. Vejam o vídeo do canal Tecla 3 do Pedro que mostra texto alternativo. Acho que aqui a questão é como.
como fazer um bom texto alternativo. É muito simples. É um texto em que diga o que é que está na foto. Por exemplo, está o Pedro Teixeira com uma camisola vermelha, calça de gangue, umas sapatilhas brancas da Nike e está no parque da cidade, ao pé de uma árvore, em que a árvore está sem folhas e o dia está de sol, o sol bate na cara e o Pedro está com uma expressão de olhos fechados porque o sol está a bater na cara. Eu descrevi-te uma imagem. Sim. E claramente. É só olhar para o que ali está e pôr aquilo em texto. Pois, não é nada por aí além. Portanto, caros ouvintes, podem utilizar a função de teste alternativo e para saberem mais, vão então ao canal do Pedro, tecla 3 e procurem um vídeo acerca do teste alternativo para informações mais Nas práticas. redes sociais, sim. Nas redes sociais. Diz-me uma coisa, para além desta questão do teste alternativo, há mais alguma coisa nas redes sociais que nós possamos fazer para contribuir para a acessibilidade? Nas redes sociais, não, porque as redes sociais são muito fichadas. Fichadas, ou seja, aquilo é uma rede. Agora, se me permite, a nível do web, sim, há muito mais. Eu já fiz este apelo em vários vídeos da acessibilidade digital. Eu próprio, antes de de fazer a criação de conteúdo, andava neste mundo de criação web e contra mim falo. Mas isto também, lá está, é uma questão de educação social, cívica, que é quando nós estamos a programar, a criar um site, raramente nos lembramos destas pequenas coisas. E é tão simples como meter lá mais uma propriedade, que é a propriedade do texto alternativo. Ponto final, parágrafo. E como nós acabamos de dizer anteriormente, é tão simples quanto isto. É olhar para as coisas, ver o que lá está a escrever. Sim, é mais simples do que nós pensamos, não é? E pode mudar totalmente a vida das pessoas. Eu posso aqui contar-te um pequeno pormenor da minha vida. Claro. Para quem não sabe, eu sou disléxico, ou seja, tenho muita dificuldade a ler, muita, principalmente textos longos. E eu toda a minha vida fui utilizador do Windows. E tinha uma certa aversão à Apple, porque a Apple é muito fechada, como nós sabemos, é muito. É aquilo mesmo. E hoje entendo. A Apple tem um sistema que se chama enunciado. O que nos permite esta opção? Selecionar qualquer texto, ele automaticamente vai ler para mim. Eu atualmente não sei se o Windows 10 tem algo parecido ou não. Sei que na altura quando mudei era a altura do Windows 8, foi o último Windows que eu usei, portanto usei o XP até o Windows 8, mas uso iOS. Isto para mim foi fantástico, foi a melhor coisa que me apareceu à frente. Selecionava aquilo tudo, toca a andar. Já não estava ali 2000 anos para ler um parágrafo. E isto em termos de evolução, para mim, costuma-se dizer que o conhecimento está nos livros. Na internet há montes de informação, temos é só ter a preocupação de selecionar as fontes. A partir daí estás bem a ver. Eu nunca mais parei e isto deu-me muito jeito quando eu estava a fazer o meu projeto final de curso. Eu só dizia às professoras, arranjem uma informação online ou em PDF e muitas vezes eu até estava a fazer outras coisas de fones e estava a ouvir aquilo. Agora, o curioso disto
é que eu comentei e fiquei tão contente que comentei com professores meus que já usavam Apple. E eu lembro-me perfeitamente. Eu não gostava nada da Apple. Mas que talvez se eu tivesse lido um conteúdo sobre estas opções, e quando eu falo em um conteúdo, não tem que ser um conteúdo formal. Pode ser um conteúdo de entretenimento. Eu já tinha ido buscar ou tentado criar esta minha relação há mais tempo de anti-Apple para, ok, vamos experimentar, vamos dar o benefício da dúvida à Apple. Sim. E tu falaste nessa questão do enunciado, que é tu leres o que está ou em PDF ou online. E também há o contrário, que é tu falares e pela tua voz o computador reconhecer e escrever, digamos assim. Sim, senhora. Ao contrário, tanto lá na Apple e nos nossos smartphones também há. Atenção. Se Sim, nós todos, neste momento, abrimos o teclado até para irmos fazer uma pesquisa lá em cima, tiverem a ouvir isto no Spotify, cliquem na opção de pesquisa, temos lá um micro. Esse micro é nada mais que nós podemos falar e ele escreve por nós. Aliás, é exato. feito isso por o Google Assistant. O Google Assistant reconhece a nossa voz e as nossas ordens. E já é feito isso. Sim, e também há, por exemplo, no Apple Watch, a única opção que tu tens para responder às mensagens é por ditado. Então falas e a É mensagem isso, escreve ditado. ditado. Sim, É a opção ditado. O ditado da Apple é muito bom e o da Google também. O da Google, eu neste momento acho que a opção da Google é melhor que a da Apple. ok. Portanto, caros ouvintes podem experimentar e podem comparar o ditado da Apple e da É, Google para ver qual é que gostam mais. e é a questão da pronúncia. Ou seja, as pessoas têm dificuldades na oralidade. E mais uma vez, as coisas estão feitas para a massa, não estão feitas para quem tem dificuldades de fala. E muitas vezes é estranho, principalmente quando eu estou a falar português e digo alguma palavra com mais dificuldade, ela em vez de me escrever em português vai-me buscar uma língua qualquer estrangeira. Não é só contigo, mesmo comigo, que eu não tenho nenhuma dificuldade particular na oralidade, eu às vezes digo uma coisa para o relógio e ele escreve-me outra. Mas sim, claro que estas tecnologias não são perfeitas. Como é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre ti, seguir o teu conteúdo, ver os teus vídeos? Quais são as tuas contas nas redes sociais e no YouTube? Olha, no YouTube é muito simples. É tecla 3, Pedro Teixeira. Eh, Nas redes sociais também. Depois, se tiverem mais interesse, eu tenho a plataforma que é tecla3.pt ou .com, em que tenho lá bastante conteúdo. Tenho lá uma aba que é só de apoios institucionais do Estado. Portanto, é só mesmo pesquisarem no Google Tecla 3 tudo junto. Muito bem, sigam aqui o Tecla 3 Pedro Teixeira no YouTube, nas redes e vejam também o website de informação muito relevante. Eu depois vou deixar os links também na descrição para poderem consultar. Pedro, muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada por teres explicado aqui um bocadinho mais do que é a acessibilidade tecnológica na web e nos softwares. Foi uma conversa muito interessante e continua com este tipo de iniciativas, porque são realmente relevantes para a sociedade. Olha, o mesmo digo de ti, continua a tecer estes assuntos
tão bons. Continua com este podcast. Tem sempre aqui uma porta aberta e parabéns por a iniciativa e mais uma vez aqui agora publicamente obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Foi um prazer ter-te aqui também, Pedro. Obrigada e aos nossos ouvintes, até o próximo episódio. Se gostaste deste episódio, segue Podcast em Diálogo no Instagram, Facebook e LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada!